estamos sendo oprimidos por um povo, mas estando na nossa terra. Ou seja, Israel estava sendo oprimido por Roma, mas estando na sua terra. Mas Roma, ela liderava aquele lugar. Eles olhavam para Jesus e viam ele como objeto, por quê? Os profetas que antecederam o tempo de Jesus falaram assim: vai vir um, que é o Salvador do povo. Só que o povo imaginava que Jesus ia vir como um governador. Jesus ia vir com um poder político, poder governamental, um poder militar. Eles pensavam o quê? Não, o Messias prometido, ele vai vir, descer do céu numa carruagem de fogo para reinar sobre a terra, e nós vamos sair dessa assolação de Roma e ele vai nos salvar. Isso era o que a multidão pensava, isso era o que os discípulos pensavam a respeito do seu próprio mestre. Só que Jesus, ele quebra paradigma, porque ele não vem sobre uma carruagem de fogo, ele não vem para reinar, né, aos olhos humanos como um rei carnal, mas ele vem para salvar um povo que ele iria levar para o céu. Aleluia. E, meu irmão, hoje esse povo está reunido aqui nesta noite. Então Jesus, ele vem com outro propósito. Não era um propósito carnal. O povo, ele se encontrava oprimido pela ação de Roma. E aí nós vamos sim entender esta palavra. Se nós vamos analisar o versículo, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então se Jesus fala assim, vem a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Quando ele mostra esse convite, ele se mostra como solução. Mas, Wender, qual era a opressão, o sobrecargo que aquele povo estava tendo naquele momento? Como eu já acabei de dizer, o povo se encontrava triste, assolado. O público-alvo de Jesus naquele tempo era a classe média para baixa. Por quê? Porque os líderes religiosos, os fariseus, não acreditavam em Jesus como Messias. Sabe por quê? Porque não respondeu às suas expectativas. Como é que pode o Filho de Deus, Deus que tem o domínio do mundo sobre a palma das suas mãos, a Bíblia vai dizer que o mar, né, é o extrato dos seus pés. Ou seja, como é que pode o Filho de Deus, ele nascer numa manjedoura, né? No meio, ali, num ambiente que era para animais, um ambiente improvisado, um ambiente insalubre. Ele ser pobre, a ponto de um dos seus discípulos, que foi chamado, falou assim, ali está Jesus. Ele falou, o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se pegasse, vamos dizer aqui uma cidade, vamos pegar ali a Cidade de Deus, né? Muitos conhecem a Cidade de Deus ali em Russas, não sei se conhece, mas é um bairro da pesada, né? Vamos dizer assim. Mas eu me levantar e falar assim, tem ninguém da Cidade de Deus aqui, né, gente? É como me levantar e falar assim, não, tem um levita aí, um homem de Deus. Da onde é? Da cidade. O quê? Da Cidade de Deus? Pode vir alguma coisa boa de lá? É a mesma coisa. Era o que eles se referiam a Jesus. Então esse era o Jesus para eles. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria e humildade, que ele vai falar também nessa palavra, ele vai falar, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão passando por opressão, vocês que estão passando por assolação, venha a mim, que eu tiro esse jugo, esse sobrecarga, essa carga que vocês carregam. Se nós vamos traduzir para os dias de hoje, essa carga que nós carregamos, que naquele tempo era essa carga que Jesus estava falando, mas o povo não entendia, é o pecado. É a tristeza da alma, do espírito. Aquilo que você não tem acesso a Deus. Você vive por esse mundo, você vive neste mundo e em favor das coisas desse mundo. Só que Jesus, quando ele te chama, quando ele me chama, ele chama para algo maior. Ele não chama para coisa dessa terra. Aleluia. Esse é o Jesus que ele vai falar. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. E o interessante é que o jugo de Jesus, ele é diferente. Imagine só comigo. No versículo 29 ele vai falar, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas espera aí, Jesus acabou de dizer que ele tira o jugo,
que o mundo nos colocou. Qual é esse jugo, Éder? O jugo da opressão. O mundo olha para você e vê você como um objeto. No seu trabalho, no meio da sua família, muitas das vezes, no meio dos seus amigos, às vezes você é só um objeto. E aí você vive a vida como um objeto. Trabalha, cansado, chega no final da vida sem sentido algum. Ah, Wendel, mas eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família estruturada. Eu tenho uma família abençoada, filhos, netos. Eu tenho a presença de Deus no meu coração, que muitos dizem. Eu não preciso desse evangelho. Mas e aí? Se hoje Deus ele vier nos buscar individualmente, se hoje fosse o último dia de nossas vidas, nós chegaríamos diante de Deus e ofereceríamos o que para Ele? Sendo que Ele diz que carro, casa, dinheiro, bens materiais, até a nossa própria família, vai ficar nessa terra. Ou seja, Ele fala que a salvação ela é individual e ela é a força. Ou seja, dói, é difícil, não é fácil. Porque sabe o que Jesus vai dizer? Tomai sobre vós o meu jugo. Para muitos, né, acredito que muitos sabem o que é um jugo, mas para muitos que não sabem, um jugo, né, ele é uma ferramenta de servidão, uma ferramenta, né, que ela é usada em animais, né? Nós sabemos que no campo, né, para arado, para carroça, quando eles colocam o jugo, que ele é firmado na carroça, os dois animais eles andam juntos, né, em equilíbrio para o mesmo propósito. Quem coloca o jugo sobre o animal, ele tem autoridade e domínio sobre o animal. Isso é um jugo, é o estar debaixo de uma autoridade. Então o jugo que Jesus fala é o jugo que o mundo coloca. Aquele que você não consegue sair. Aquele que você tem que andar de acordo com as práticas mundanas, com a servidão do mundo. Só que Jesus ele olha e fala assim, esse jugo eu posso tirar. Aleluia. Só que ele fala assim, eu não só posso tirar para você ficar livre, debandado, não. Eu coloco outro jugo. Mas o Wendel, ele tirou um jugo e vai botar outro jugo? Só que na sua palavra ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, ou seja, você não está mais sob o domínio do pecado, o domínio de Satanás. Não. Sabe o que é o jugo do Senhor? É apenas a autoridade dele sobre a sua vida. Porque o jugo ele representa a autoridade. E ele fala assim, ó, tomai. Ele não está colocando sobre nós. Ele não pega o jugo e fala assim, não, agora você vai carregar esse jugo porque eu coloquei sobre você, não. Ele está falando, tomai, é se você quiser, é se você aceitar, é se você se esforçar para estar na presença de Deus. Quando nós tomamos esse jugo, agora ele vai dizer que esse jugo, ele é suave. E o fardo que antes o mundo colocava sobre nossas costas, agora é um fardo leve, porque é o fardo de quem? É o fardo de Jesus. Então esse é o jugo, o fardo que Jesus ele nos convida a carregar. E agora nós vamos entender por que Jesus ele oferecia esse fardo, ele oferecia esse jugo. E nós vamos entender também a pessoas como eu e você, em posições diferentes, que aceitaram e que não aceitaram a este fardo. Nós vamos encontrar uma passagem que eu acho muito linda, que vai se encontrar em Mateus, no seu capítulo 19. Mateus, no seu capítulo 19, a partir do versículo 16. Eu ia ler, mas para ser breve e contar um pouco dessa passagem, você pode até ler quando você tiver o seu momento com Deus, depois na sua casa. Essa passagem vai falar o encontro de Jesus com um jovem rico, naquele tempo. A Bíblia ela não fala sobre o nome desse jovem rico, mas a Bíblia diz que esse jovem era rico. Muito bem, então é o que importa, né? Naquele tempo era medido pela sua riqueza, não pelo seu nome. Então o jovem rico chega a Jesus. Ali, meu irmão, você tem que entender que ele tinha tudo. Ele era alguém renomado, ele tinha bens materiais, ele tinha o dinheiro que ele precisava, só que ele vai de encontro a Jesus.
E ao chegar a Jesus, ele faz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: você guarda os mandamentos? O que é os mandamentos? A palavra de Deus. E ele vai falar assim: desde a minha mocidade. Muito bem. Se você guarda a palavra, se você conhece a letra, só lhe falta uma coisa. Tudo o que você tem, vende e dá aos pobres. E aí a Bíblia diz um detalhe muito importante: aquele jovem, ele olha, abaixa sua cabeça, se entristece e vai embora, porque o que ele tinha estava no seu coração. Hoje eu não tenho, talvez não, com certeza, a riqueza daquele jovem, né? Se a gente for traduzir para os dias de hoje, eu não tenho. Mas só que hoje, se eu estivesse na posição daquele jovem, de eu ter o que me basta, né? Uma casa boa, né? Um carrinho, né? Dois, né? Ah, bom. Dá pra fechar a vida. Bom, já que eu fechei a vida, agora eu vou a Jesus. Eu não tenho tudo. Agora eu posso pensar em Jesus. Ou seja, nós trocamos a ordem. Abismo cai primeiro o reino de Deus, aleluia, e a sua justiça, e as demais coisas. E a casa, a família, serão acrescentadas. Então, primeiro é Jesus, meu. Primeiro não as coisas dessa terra. Só que ele tinha tudo. E aí o mestre, ele vai testar o coração daquele jovem. Porque hoje, se essa moto está no meu coração, e ela está em primeiro lugar no meu coração, Jesus, ele se encontra diante de mim e ele fala assim: pois vende a sua moto. Se a minha casa, que é alugada, né? Mas se tivesse no meu coração, pois saia da sua casa. Porque é necessário ainda largar a moto, largar a casa para servir a Jesus? Não. Mas só que se ele tiver em primeiro lugar no seu coração, aí já começou errado. Mas como é que nós sabemos se aquele jovem, ele tinha tudo que ele tinha no seu coração? Era o primeiro lugar da sua vida? Porque no momento que Jesus, ele testa, o que ele faz? Se entristece e vai embora. Muitas das vezes Jesus, ele vai se encontrar conosco e ele vai falar assim: ei, larga essa vida, larga as velhas práticas, larga esse mundo que não tem nada a oferecer, vende tudo e segue-me. Ele vai fazer o convite depois: segue-me. E aí, será que nós vamos estar dispostos a largar essa vida que nós levamos? De viver dia após dia, como foi falado, se preocupando com o dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou na rua, eu vou resolver essas coisas? Não. Essa vida que nós queremos levar até o final da nossa vida, sem um sentido, onde se morremos hoje, nós não sabemos para onde nós vamos. Se Jesus voltar hoje, nós não sabemos para onde nós vamos. Mas Jesus, ele faz o convite. Ele fala: vende tudo hoje. Ou seja, entrega tudo e vive para mim. Aleluia. Ele vai fazer esse mesmo convite que ele fez a esse jovem para os seus discípulos. E eles largaram tudo por Jesus. Pedro, aleluia, na sua empresa de pesca, Jesus, ele fala: ei, hoje eu não quero que você faça mais isso. Eu quero que você viva para mim. Pedro, naquele momento, ele sai dali disposto a seguir Jesus. Só que essa mesma mensagem, se a gente for falar: não, Ender, mas Pedro era um homem pobre, né? Pedro, ele estava passando por dificuldades. Ele tinha uma empresa que estava esperando prosperar, a ponto dele voltar triste de uma pesca que não deu certo. Então mostrava que Pedro era alguém que necessitava, bem como muitos dos seus discípulos. Como eu falei, a multidão, os seus discípulos, era um público-alvo, um povo pobre, necessitado, que era oprimido pelo povo. Mas aí, se nós formos ler em Lucas, no seu capítulo 19, Jesus também, ele vai se encontrar com outro homem, Zaqueu. Zaqueu, não tem esse jovem rico que eu acabei de falar? Ele era quase igual. Ele tinha sua casinha, ele tinha seu dinheiro, sua família, ele tinha tudo que você pensar ele tinha na vida. E aí, igual aquele jovem rico, Zaqueu já tinha tudo. E agora Zaqueu, ele ouve falar que Jesus ia passar na sua cidade, Jericó. Aleluia. E Zaqueu, ele fala assim: rapaz, eu vou ver quem é esse Jesus.
Perceba, o jovem rico, a mesma situação. Eu vou ver quem é esse Jesus. Zaqueu, a mesma situação. Eu vou ver quem é esse Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era de baixa estatura, né? Era bem pequeno. E a multidão, que era grande para ver Jesus, ele não conseguia ver. E a Bíblia diz que ele vai subir no alto de uma árvore, né? Uma figueira. E nessa figueira ele consegue ver a Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele vai até ele e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar em sua casa. Só que olha o detalhe, o jovem rico, ele fala, ele precisa falar. Vende tudo que você tem e segue. Sabe qual é o detalhe de Zaqueu? Que Jesus entra em sua casa, ceia com ele, fala do seu amor para ele. E Zaqueu, por conta própria, ele se levanta e fala: Senhor, hoje mesmo, metade dos meus bens eu vendo e dou aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. Zaqueu, para muitos que não Glória sabem, ele tinha um cargo de importância naquela época, mas que não era bem querido pelo povo. Porque Zaqueu ele era cobrador de imposto. Imagine hoje da Receita Federal, né? Bater na sua porta. Ei, bora pagar o que você está devendo, né? E aí você não vai ficar irritado? Por mais que nós esteja devendo, mas cobrou na nossa porta, tem uma coisa, não faz raiva medonha? Mas eu não sei que eu estou devendo, espera o dia que eu pagar, não, mas tem um camarada cobrar na sua porta. Esse era o Zaqueu. O povo não gostava desse homem, não, meu irmão. A mesma coisa era o Mateus, que Jesus chamou também era cobrador de impostos, né? E o povo não gostava desse tipo de gente. E Zaqueu tinha muito dinheiro, exatamente como o jovem rico. Só que o interessante é que Zaqueu, ao ouvir falar de Jesus e reconhecer quem Jesus era, não precisou Jesus lhe induzir e falar assim: vende o que você tem, ou seja, larga aquilo que está no seu coração em primeiro lugar. Zaqueu, ele entendeu e falou: hoje eu coloco em primeiro lugar a Jesus, a presença de Aleluia, Deus. glória a Deus. E naquele momento, Zaqueu, ele se converteu à vontade de Jesus Cristo. Então nós vemos 2 cenários diferentes de um jovem rico que não quis se desapegar, ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Mas Wendel, eu não nego a Jesus como aquele homem. Será que nós não negamos a Jesus? Será que se hoje fizerem um convite para você: ei, vamos ali na igreja, e aí você muitas das vezes tem uma festa por aí, ou então tem algo do seu interesse para ir, será que você vai deixar de ir para a igreja onde Jesus está? Será que hoje não tem algo em primeiro lugar no nosso coração? Será que hoje nós não ligamos a Jesus por muito menos? Ah, vem para Jesus hoje, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não, eu não estou pronto. Por que eu não estou pronto? Não, porque eu preciso largar isso, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso deixar disso. Ou seja, tudo aquilo, tudo isso está em primeiro lugar no nosso coração. E não precisa a gente dizer, não precisa a gente pensar. As nossas atitudes, o modo de nós agirmos, mostra o que está no nosso coração. E Jesus hoje, ele mostra para cada um de nós que se tiver em primeiro lugar a vontade dele, o resto ele vai fazer. Aleluia. Porque Zaqueu, Aleluia, glória ele pôde a Deus. vender metade dos seus bens e daí dado 4 vezes mais a quem ele roubou. Mas possa ser que ele ainda tenha continuado rico. Porque Jesus não estava se importando com a riqueza de Zaqueu. Jesus ele não pede nada para ele. Ele estava se importando se Zaqueu ia colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Quando você glória a coloca Deus. Jesus em primeiro lugar, seus planos dão certo, seus projetos dão certo, a sua família é abençoada, a sua casa é abençoada, os seus filhos, seu marido, sua esposa, seja quem for, eles são abençoados. Porque o que diz para nós é a palavra. Não é o Wender, não é o pastor Antônio, não é o irmão Márcio, a Misley, não é minha esposa, ninguém. Não. É a palavra que diz que se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, Jesus ele vai acrescentar as demais coisas. Então, nessa noite, fica com essa palavra no seu coração e decida hoje quem você quer ser. Se é o jovem rico ou se é Zaqueu.
estavam na mesma posição, mas escolheram a boa parte, que era Jesus de Nazaré.